Olá, eu sou o Lucas Rodrigues e você está assistindo o canal O Império do Amanhã. Hoje eu quero externar minha opinião sobre o excelente documentário do Brasil Paralelo, 1964, Entre Armas e Livros. Primeiramente, vou recomendar um livro com o nome quase homônimo sobre que inspirou o documentário, que é o 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Bom, eu, pessoalmente, gostei do documentário. Vou começar falando os pontos que eu achei ótimos, excelentes. Depois, os pontos deficitários, que eu achei que poderiam melhorar um pouco. E depois, vou fazer um panorama geral, para, por último, dar nota. Bom, vamos começar pelo começo. Já começa pelo Oswaldo Pecilga falando o seguinte. Que a única pessoa que pode ter um status quo mais completo é aquela pessoa que viveu ali empiricamente os episódios ali que estavam ocorrendo lá perto. Mas eu acho muito importante acreditar nessas pessoas. Eu não tenho um ponto de vista pragmático, eu acho que a escola pragmática é a menos pragmática possível. Leiam o livro Fascismo de Esquerda, o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, entre outros, para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas eu acho que nós devemos levar a realidade a sério, ao contrário da própria escola pragmática, que é contra o que o próprio nome fala. Ela tem cada coisa, essa escola pragmática, e ela até inspirou Gramsci. Então, eu acho que é muito importante o saber empírico, apesar de que o conhecimento vem de outro conhecimento, de pessoa que vem de outro conhecimento, que vem de outro conhecimento, que vem de outro conhecimento, como dizia Aristóteles. Mas o conhecimento empírico de pessoas que tenham alguma mentalidade, que não sejam idiotas úteis, que no caso sejam figurantes, nem sejam pessoas que espalham desinformações. Bom, como o professor Olavo, José Carlos Sepúlveda, o Dom Bertrand, o próprio Oswaldo, entre outros. Bom, primeiramente ele começa falando sobre esse contexto geral da época. Eu discordo um pouco da visão de Guerra Fria, já que quem leu o livro Fascismo de Esquerda já sabia que os Estados Unidos tinha passado pelo governo Franklin Delano Roosevelt, e depois desse governo, os Estados Unidos, eu concordo mais com o termo criado por mim mesmo, que é a guerra, de um lado a guerra pela social-democracia, do outro a guerra por um capitalismo de Estado. Como assim? Os Estados Unidos estava querendo entrar, ele estava já numa social-democracia. O autor Jonah Goldberg, eu vou até mostrar o livro aqui, ele é bastante, como eu posso dizer, ele é bastante rijo mesmo, e brio, ele tem um brio gigantesco, de afirmar algumas coisas sobre o próprio Franklin Delano Roosevelt, que são eminentemente verdade. Eu acho que o Franklin Delano Roosevelt foi um extremista social-democrata, e apesar de alguns acertos, ele teve muitos paralelos com Getúlio Vargas do Brasil, o Stalin, o Hitler, entre outros. Bom, os Estados Unidos estavam nessa época de intervencionismo, que tinha começado com Hoover e tinha se estendido até Franklin Delano Roosevelt, a segunda época de intervencionismo na economia e de uma série de coisas. Os Estados Unidos estavam se aproximando de uma social-democracia, tanto no Partido Republicano, onde existiam presidentes que eram idiotas, verdadeiramente idiotas, tipo Hoover, aquele outro que eu não me lembro o nome agora. E os Estados Unidos estavam caminhando para isso, e a Rússia estava caminhando para um fascismo. Ela já estava fascista, mas ela estava tentando estabilizar sua economia através de uma pequena liberação de mercado. Como assim? Assistam o professor Olavo de Carvalho, que ele vai explicar sobre isso muito bem, sobre essa pequena liberação de mercado, porque como dizia Ludwig von Mises no seu livro Bureaucracy, sem mercado não existe preço, sem preço não existe cálculo de preço, sem cálculo de preço não existe economia planejada. Então eles têm que fazer um pequeno mercado negro, e a Rússia estava fazendo isso muito bem, de uma forma nacional socialista também, de uma forma nacional socialista mais negra. Essa é a única definição, que é o mercado secreto. Bom, essa é uma pequena análise do panorama da Guerra Fria, que eu acho que teve algum
Então eu acho que a CIA estava totalmente aparelhada pela a KGB, e tinha muito idiota útil, tinha muito democrata, tinha muito republicano de ideias socialistas. Então eu acho que os Estados Unidos, assim, ele, desculpe a palavra, ele ficou submisso praticamente à União Soviética em vários frontes, e também houve uma degradação cultural muito grande desde aquele tempo. O Brasil já havia passado por uma degradação cultural desde 1875. O Brasil, ele nunca se enxergou no universo espiritual mesmo. Quando o Brasil estava para fazer isso, ele estava ancorado na cultura francesa, mas ele estava para fazer isso e alcançar uma independência, veio o golpe da República. Instituiu esse positivismo do pensamento, essa teoria prática positivista cientificista, que na verdade ela não é uma filosofia. Ela não é uma filosofia porque na prática ela não trata dos equilíbrios do mundo. Não, ela não trata do ponderamento, ela não trata antes de uma discussão. Não, ela é pragmática, ela vai ali, ela vai na prática mesmo, ela trata do que fazer na prática, igual o newtonismo, o socialismo, o pragmatismo, entre outros. Bom, então os Estados Unidos estavam nessa, e a União Soviética estava se aproveitando disso. Essa visão não está disponível no documentário, essa visão é minha, assim, que eu alcancei lendo alguns documentos, alguns livros e outras coisas assim. Bom, depois eles falam sobre começam a falar sobre o serviço secreto da União Soviética e dos países satélites da União Soviética. O que atuava no Brasil, uma coisa que eu achei muito interessante, é o STB, que era o da Tchecoslováquia. Mas o da Polônia, que era o da Romênia, que era o Securitate, o da Polônia, que eu não me lembro muito bem o nome agora, o da Alemanha Oriental, que era a Stasi, e o soviético principal, o núcleo principal, que era a KGB, atuavam também no Brasil, mas a função, o carregamento principal, como eu posso dizer, a vanguarda, o front guard, a guarda de frente, ela estava com o STB, e é muito interessante, porque para você contestar que é seu professorzinho, história, sociologia, que não era bem assim, o comunismo estava preparando golpe, não estava nada. Bom, o Brasil estava nos arquivos soviéticos, tinha um monte de gente da KGB aqui, tinha arquivos muito bem detalhados. Eu recomendo que vocês leiam também o livro, que eu ainda não tive a oportunidade de adquirir, mas pelo que eu vi dele é muito bom, que é o livro do Oswaldo Peralva, o Retrato. E tipo assim, o Brasil, ele estava iminentemente fadado a um golpe de cunho socialista. O que ocorreu no caso? Bom, nós podemos ter três linhas de como eu posso dizer, do que ocorreria. Duas do que ocorreria e uma do que ocorreu, que foi a pior possível. Aqui no Brasil sempre o buraco é mais embaixo, sempre ocorre o pior possível. Bom, desde a proclamação da República. Bom, primeira linha fala o seguinte: imagina se Humberto Castelo Branco não tivesse assumido, não tivesse abrido nada daquilo, e tipo assim, os militares Olímpio Mourão Filho não tivesse dado aquele golpe. Foi uma... tipo assim, nós queremos estabilizar o país. Eu concordo muito bem com a opinião do professor Lavo no Fórum da Liberdade, porque estabilizar o país, assim, não era mais necessário, assim, eles tinham que ficar ali, sim, proteger as instituições, outras coisas assim. Mas, tipo assim, o país já estava assim, já ia convocar eleições diretas e outras coisas no Congresso. Mas os militares falavam: não, nós temos que estabilizar o país da ameaça comunista. E também de uma parte dos professores de história não falam da ameaça da extrema-direita civil, que era formada por Carlos Lacerda, o governador de São Paulo, que agora eu não me lembro muito bem o nome, entre outros. E essa extrema-direita civil, ela foi enxerta, ela foi, como eu posso dizer, ela foi defenestrada pelos militares. Os militares defenestraram, proibiram ela de falar e abriram a porta, a maior porta possível, abriram a perna, desculpa o termo, para os comunistas. Os comunistas, eu aqui tenho, agora eu já vou entrar na segunda visão,
que é a visão, o seguinte: o Humberto Castelo Branco assumiu, ele fez até um bom governo, mas vamos imaginar o seguinte, que ele tivesse convocado eleições, agora não indiretas, diretas, entre o Lacerda e o Juscelino Kubitschek. O Lacerda teria ganhado, com certeza. Porque, assim, o Juscelino Kubitschek, ele tinha um estado muito forte. Isso é mostrado até no documentário, uma parte, onde fala que o doido lá do Jânio Quadros, ele fez um governo começando por diminuir o Estado, o tamanho. Mas ele fez medidas irresponsáveis, foi um louco, mas ele diminuiu o Estado um pouco do que o Getúlio Vargas, do que o Juscelino Kubitschek tinha deixado. Então, assim, como eu posso dizer, o regime militar, o golpe, ele foi dado por uma oportunidade dos militares. E eu critico muitos militares por causa disso. Porque economicamente, tanto pela judiciária quanto pela economia liberal adotada no começo por Roberto Campos, e por um economista pós-posto a ele, que eu não me lembro muito bem o nome, no governo Humberto Castelo Branco, foi um bom governo, ele esperava entregar o poder, infelizmente teve a tal da linha dura e outras coisas assim. O regime militar, ele foi ótimo no começo, né? Depois da crise do petróleo, depois das medidas responsáveis do governo Geisel, entre outras coisas, ele ficou péssimo. Então, como eu posso dizer, os militares eram positivistas, querendo agradar as massas. Essa terceira visão foi o que realmente ocorreu, que houve essa defenestração, esse alijamento da direita extrema, no sentido cultural do termo. Eu uso até aquele artigo do professor Olavo, Mentalidade Revolucionária, onde ele vai explicar esquerda e direita. Eu uso no sentido cultural, mas também era uma direita extrema no ponto econômico. Se você for pegar ali no ponto pragmático do termo, se você for pegar ali o livro do Luiz Felipe, porque o Brasil é um país atrasado, ele vai explicar direita e esquerda de essa maneira. Eu gosto muito dessas maneiras diferentes como os autores explicam direita e esquerda. Então, nessa visão, os militares não ajudaram a direita, eles implantaram um governo que tinha uma moral conservadora, mas assim, tinha a teoria da panela de pressão, que era uma teoria péssima, que dizia que para não terem problemas de guerrilha, só bastava uma coisa: entrega a cultura e tudo isso para os esquerdistas. Os esquerdistas já queriam isso desde o começo, desde que houve o golpe. A esquerda das guerrilhas, ela começou a ter uma relação de amor e ódio, mas mais de amor agora, com a esquerda gramsciana, como eu posso dizer, com a Herbert Marcusiana. Então, assim, elas se misturaram em muitos traços. Houve aquele incidente da formação do PCC, da formação do Comando Vermelho, que envolveu estrategistas de extrema esquerda, nos dois. Eu não sei muito bem a história do Guardiões do Estado, lá do Ceará, mas me falaram que ele envolve também um ou outro ali daquela época. Me confirmem nos comentários quem souber, quem for cearense. Mas assim, eu acho muito interessante isso, porque quebra os mitos dos professores de história. O mito implantado por essa espiral do silêncio por tanto tempo, mas hoje em dia, glória a Deus, a gente tem o Olavo de Carvalho, a gente tem a internet, a gente tem tudo, a gente tem muita coisa assim que levou esse plano do PT, esse plano execrável da América Latina grande, ao fracasso. Bom, mas assim, então, voltando aos fatos, o governo positivo fascista dos militares, eu não sou esquerdista, tá? Mas ele foi um governo fascista pela taxação progressiva, pela burocracia. O próprio Delfim Neto, eu tava lendo até um artigo aqui do professor Olavo, onde o Delfim Neto disse, que a Folha perguntou para ele o que é marxismo, achando que ele era do direito, alguma coisa assim. Ele disse que tinha um sentido transcendental no marxismo. Ele disse, por que ainda deve reler o marxismo? Porque o marxismo tem uma estudo eterna. O marxismo não acredita no eterno. Ele acredita no eterno, no imanente. Como assim? Ele acredita que a gente pode implantar o céu na terra. E não tem virtude eterna, celestial nenhuma. Então é uma coisa totalmente, como eu posso dizer, refutável. Uma coisa totalmente, deixa eu usar outra palavra aqui, energúmena. O que o
Delfim Neto disse, ele foi um péssimo economista. Mas vaso ruim demora, como dizia o velho ditado, vaso ruim demora a quebrar. Então até hoje em dia ele está vivo. Não estou desejando morte de ninguém antes de ver os esquerdopados aqui nos comentários. Bom, aí o documentário ele vai falar, agora voltando finalmente ao documentário, que eu dei essa análise um pouco longa, me perdoem por essa análise delongada, fugir um pouquinho do tema. Apesar de eu ficar ainda na órbita do tema, o documentário ele vai falar de uma coisa muito interessante que está explícita até nesse livro do Fascista de Esquerda, no capítulo A Década de 60 o fascismo vai dar às ruas. Esse capítulo é muito interessante porque ele mostra como cada um reagiu ao maio de 68. Aqui no do Olavo também tem como o Brasil reagiu ao maio de 68, que é esse artigo aqui, ó, esses dois artigos, o ano em que o tempo parou e o 1968 em busca que não terminou. Foi a revolta dos jovens, aquela manipulação da esquerda, essa história, leiam. Eu não vou contar essa história, senão vai delongar mais ainda o vídeo. Então, tipo assim, eles reagiram de modos muito parecidos. E enquanto a União Soviética, com os planos de Nikita Khrushchev, continuando o plano de Stalin, estava aplicando planos terríveis para degradar o Ocidente, para controlar a indústria de filmes. Sim, a China hoje em dia controla a indústria de filmes, mas a União Soviética controlou durante um tempo. Que é essa conversão de vários progressistas ao comunismo, como eles tinham se convertido ao fascismo na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Olha, não são coisas tão diferentes, como os professores de história dizem. Então, assim, ele começa a falar dessa degradação moral por uma música do Pink Floyd. Então, assim, ele começa a falar também, começa a ser a frase, assim, uma frase famosa que tem até aqui no mínimo, que é engraçado. Eu cheguei aqui agora, nova essa parte aqui, e foi bem quando eu estava tendo documentário. O março de 68 impôs o relativismo moral e intelectual a todos nós. Impôs a ideia de que não existia mais qualquer diferença entre o bom e o mal, verdade, falsidade, beleza e feiura. Sua herança introduziu o cinismo na sociedade e na política, ajudando a enfraquecer a moralidade do capitalismo e preparar o terreno para o inescrupuloso capitalismo das regalias e das proteções para executivos velhados, ou seja, o capitalismo de Estado ou a social-democracia aplicada. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para os inscritos, para verem o nível de consciência, medir um pouco do nível de consciência dos inscritos. Assim. Pergunta que eu gostaria de fazer: o que é o cinismo? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta assim. Afirmação. Vou afirmar uma coisa aqui, vocês vão ter que dizer no comentário se está certo ou falso. O cinismo foi uma escola de pensamento greco-latina que existiu na Grécia ao mesmo tempo, passou a dos sofistas. Bom, agora eu quero ver o nível de consciência aqui. Não pesquisem, respondam naturalmente. Bom, tipo assim, o documentário, ele ainda falou, além dessa teoria da panela de pressão, ele falou sobre uma outra coisa. Deixa eu lembrar aqui do termo que ele usou ali naquele tempo. Ele ainda falou sobre as militâncias revolucionárias que se reprovavam anos para ficar lá. Aquela história de que, olha, os alunos, filhos de militares, estavam lá nas escolas observando, não, isso é tudo mentira. Sim, o positivismo, ele abre as pernas, vou falar esse termo de novo, para a esquerda. Enquanto, como eu posso dizer, para os conservadores têm que ser esmagados, eles são antirrevolucionários, essas coisas assim. O positivismo tem um pensamento de esquerda. Ele no seu um pensamento filosófico, de ter dedução das ideias, outras coisas assim, ele ser pragmático, assim, ser uma medida pronta para todas as coisas e se julgar perfeito para todas as coisas. Criar até uma religião positiva, fruto da Revolução Francesa, em parte, que Auguste Comte se inspirou. Ele é totalmente esquerdista. Ele influencia muito os nossos militares. E, como eu posso dizer, os militares, depois desse documentário eu mudei, e depois eu falo do professor Olavo hoje, ontem, desculpe, eu mudei um pouco mais as minhas opiniões sobre os militares. Eu não acho assim que... Eu acho que eles estavam positivo uma tecnocracia aqui no Brasil. E acho que o governo deles totalmente desnecessário. O Brasil tem que voltar a ser monarquia. Bom, mas agora...
pulando essa parte, vamos mais agora para o final do documentário, onde ele fala do que poderia ter ocorrido e do que realmente ocorreu, do que ocorreu no regime militar, do governo Gaio, dos governos, até o governo Figueiredo, a redemocratização, entre aspas, que é o centralismo democrático, como descrevia Lenin, entre três partidos, PSDB, PT, MDB e o próprio PP, em algumas instâncias, entre outros partidos, que é o pluralismo caótico, como descrevia o próprio... Deixa eu lembrar, acho que... Eu não lembro quem descrevia o sistema, mas o pluralismo caótico da República, da nova República Brasileira. O circo, a República Circenses é a nova República Brasileira. Mutatis mutandis, nós podemos relembrar também, em cima desse termo da redemocratização e outras coisas assim, quando os Estados Unidos se ajoelhou ao Bill Clinton. A gente pode lembrar isso também, onde republicanos estavam falando do Bill Clinton, entre outras pessoas, como eles invadem os meios sociais granchianamente e barcosamente. Agora falando do ponto que eu achei muito negativo do documentário, eu queria uma maior abordagem econômica. Uma maior abordagem econômica dos termos econômicos, dos ministros da economia. Eu não sou um doido de um liberal, de colocar o Keynes em cima do Cohen. Não, eu não sou um doido disso daí, não, de colocar o livre mercado do Keynes em cima das transcendências de outras coisas que fazem parte do Cohen, que é a cultura perfeita e outras coisas assim, e da moral que nos inspira, nos leva à eleteia de alguma forma, junto à episteme. Eu não sou dono de um liberal de confundir esse termo, de confundir tudo, ou um idiota ou de qualquer. Bom, como eu posso dizer, mas eu acho que tem que abordar o livre mercado, porque o Brasil, durante o regime militar, ele não viveu com regime de direita nessa parte. Até na parte cultural não viveu, a única parte que um pouquinho de direita foi ali a parte moral, mas tipo assim, uma direita entre aspas, né? Já que eles abriram a perna pra tudo, pros hippies, pros abortistas, pra outras coisas assim. Bom, assim, essa parte econômica ela é muito importante, ela é fundamental. Eu vou explicar um pouco a parte econômica aqui do regime militar ter começado como economia direitista, liberal, mas depois do seu fim neto e ter recebido subsídios dos Estados Unidos e até ter recebido alguma ajuda da União Soviética e da China. Por quê? O Brasil ele aproximou as relações. Os Estados Unidos ele quase não tinha poder aqui. Essa é uma grande verdade. Os Estados Unidos quase não tinha poder aqui. E outra grande verdade também é que, na minha opinião, pelo tanto que o regime militar tentou fazer democratizações, muitas vezes fracassadas, não por culpa deles, mas por culpa de vários fatores, a eleição, aqui eu contrasto com o Mourão, a eleição do Geisel, ela foi legítima. Por quê? Foi, tipo assim, como é que numa ditadura tem dois candidatos, eu sei, eleições diretas, estava ali no momento, era o regime militar ali. A única que eu acho que não foi, tem dois candidatos, que era o Geisel e o... aquele que criou a Constituição de 1988, um dos criadores, Ulisses Guimarães, um dos criadores, e eles foram confrontando, e o Ulisses Guimarães teve acho que de 8 a 23 votos, o Geisel teve 73 a 74, bem mais, mas... teve esse candidato. E a esquerda, o MDB, ele fazia propagandas e espalhava ideias de esquerda. Como assim? Como numa... mas a eleição do Médici eu acho extremamente ditatorial, chapa única. Até falou disso, que o MDB se absteu e outras coisas assim. Então, assim, terminando a minha opinião aqui sobre o documentário muito bom, e eu vou dar nota 8,6 para o documentário, porque fiquei triste por essa parte um pouco deficitária da economia, mas do resto, do grosso mesmo, que é a cultura, que é o que ocorreu realmente ali, é um documentário muito bom. E assim, eles poderiam ter abordado nessa parte da economia como os soviéticos influenciaram as exportações, a importação brasileira, a China também, o Geisel colocou um barbudinho nas relações exteriores, um economista, eu não lembro o nome, no Ministério da Economia, que tinha aspirações comunistas. Então, assim, como eu posso dizer,
essa parte assim que os soviéticos sabiam, faltou no documentário, mas eu gostei muito do documentário e agora termino a minha análise. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.